Olá, pessoal! Eu sou a professora Eliane Aito Portes, sou do Núcleo Regional de Laranjeiras do Sul e moro na cidade de Quedas do Iguaçu. O tema da nossa aula hoje é Teorema de Pitágoras. Os objetivos da nossa aula: demonstrar relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, o Teorema de Pitágoras em si, reconhecer e aplicar o Teorema de Pitágoras para resolver situações-problema. Já atendendo ao nosso segundo objetivo, vamos começar a aula com uma problematização. Uma porteira de fazenda terá a forma de retângulo. Para dar rigidez à estrutura, uma barra de madeira será colocada na diagonal do retângulo. Como você pode observar na imagem abaixo, qual o comprimento da barra que será colocada? Então, nós temos um problema envolvendo o conteúdo de Teorema de Pitágoras. Então, nós vamos estudar agora um pouquinho mais para que no final da nossa aula nós tenhamos condições de resolver este problema aqui. Vamos pensar um pouquinho juntos. O que os seus sentidos te dizem? Será que essa medida da diagonal é maior ou menor do que a altura? Será que ela é maior ou menor do que o comprimento aqui da minha porteira? Então, apenas observando, apenas usando o nosso sentido da visão, a gente consegue perceber que esta medida aqui é maior do que a altura e também maior do que o comprimento. Mas o nosso objetivo é saber exatamente quanto. Será que vai ser 2 metros ou vai ser 1,8 metros? Quanto que vai ser? Outra perguntinha. Que figuras se formam quando traçamos uma diagonal de um retângulo? Então, quando eu traço aqui a diagonal de um retângulo, que figuras que eu consigo formar? Então, dá para a gente perceber que quando eu traço a diagonal, que é esse segmento vermelho, eu vou ter 2 triângulos exatamente iguais. Esses triângulos aqui, esse de baixo e o de cima, eles são chamados de triângulos retângulos. Por que é que eles recebem esse nome, triângulo retângulo? Porque eles têm um ângulo reto. Então, retângulo vem de reto-ângulo. Então, todo triângulo que possui um ângulo medindo 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Então, algumas observações aqui a respeito do triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, o lado maior, a medida do maior lado, recebe o nome de hipotenusa, enquanto que os lados menores recebem o nome de catetos. Outra observação, a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Oposta quer dizer no lado oposto. Então, se eu estiver aqui nesse ângulo de 90 graus e estiver olhando para frente, eu vou estar olhando para a hipotenusa, para o lado oposto. Então, para eu encontrar a hipotenusa em um triângulo retângulo, é bem fácil. Eu olho onde está o ângulo reto e o que estiver na frente é o maior lado, portanto, hipotenusa. Voltando ao nosso problema inicial. Então, agora que nós já temos algumas informações sobre um triângulo retângulo, a gente consegue observar que a medida aqui da nossa diagonal é a hipotenusa de um triângulo. Eu posso considerar, por exemplo, o triângulo aqui de baixo. Eu tenho um cateto medindo 1,2, o outro cateto medindo 1,6. O que a história da matemática revela para nós? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o triângulo egípcio. Ao longo da história, o triângulo retângulo foi representado e estudado pelas diversas civilizações. Os egípcios conseguiam traçar, com meios bem rudimentares, a figura de um triângulo retângulo a partir dos números 3, 4 e 5. Este é o triângulo retângulo mais famoso, é o que tem catetos 3, cateto 4 e hipotenusa 5. E esse era o triângulo que os egípcios utilizavam nas suas construções, nas edificações, na engenharia, construção de pirâmides, templos e por aí vai. O método que eles utilizavam era através de nozinhos em cordas. Eles faziam 12 nós em cordas, igualmente espaçados, a distância de um nozinho até o outro era a mesma, e aí eles fincavam estacas a partir do primeiro nó, do quarto nó, do 8º nó. Então, eles fincavam uma estaca aqui, outra aqui e outra aqui. Quando eles pegavam o que restou de corda e levavam até o ponto inicial, eles observavam que este ângulo aqui, ele era um ângulo de 90 graus. E esse é o triângulo
egípcio, mais famoso que os egípcios utilizavam. O famoso Teorema de Pitágoras. Por mais que os egípcios já utilizassem, eles não conseguiram fazer a demonstração desse Teorema de Pitágoras, que relaciona a medida dos lados de um triângulo retângulo. Quem fez essa prova, essa demonstração, foi esse matemático chamado Pitágoras. Então, ele foi filósofo, matemático, físico, nascido em 570 a.C. na ilha de Samos. Durante a sua juventude, viajou e aprendeu muito. Fundou uma escola que ficou conhecida como Escola Pitagórica, onde se reunia com seus discípulos para estudar principalmente matemática, música, filosofia e astronomia. A contribuição mais importante dos pitagóricos foi demonstrar o Teorema de Pitágoras. O que será que Pitágoras percebeu? Vamos à demonstração. Então, eu já trouxe uma demonstração aqui a partir do triângulo egípcio. O triângulo egípcio, então, medidas 3, 4 e 5. Se eu construir um quadradinho aqui nesse cateto, sobre esse cateto, esse quadradinho vai ter área 9, porque 3 vezes 3. Esse outro cateto, que é o de lado 4, ele vai ter área 16, esse quadrado, porque 4 vezes 4 é 16. E o quadrado da hipotenusa, ele vai ter área 5 vezes 5, portanto, eu tenho 25 quadradinhos. Então, Pitágoras e os pitagóricos, né, eles perceberam que se eu somasse o quadradinho do cateto, de um cateto, mais o quadradinho de outro cateto, eles chegavam ao quadrado da hipotenusa. Podemos perceber aqui na prática, ó, 9 somado com 16 vai fechar 25. E agora nós vamos fazer uma demonstração utilizando o conceito de volume. Aqui eu tenho um triângulo retângulo vermelho, hipotenusa seria o maior lado, catetos os menores. Então agora nós vamos demonstrar o Teorema de Pitágoras aqui na prática, utilizando o volume. Eu tenho o quadradinho de um cateto completamente cheio, o quadradinho do outro completamente cheio de areia. Se eu virar, a areia que está escorrendo aqui dos catetos, está caindo aqui no bloco retangular aqui referente à hipotenusa, a gente pode perceber que a areia dos dois catetos, ela preenche completamente a areia, o espaço aqui destinado à hipotenusa. Olha só que interessante. Toda a areia que estava nos dois catetos preencheu completamente aqui o quadrado da hipotenusa. E agora, nós vamos voltar ao nosso problema inicial. Então, isso que eu acabei de demonstrar, o famoso Teorema de Pitágoras, o que ele diz? Ele diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, a gente costuma utilizar letras aqui para representar os catetos e também a hipotenusa. O A sempre vai representar o maior lado, hipotenusa. O B e o C serão os lados menores, portanto, cateto. Quando eu faço o quadrado da hipotenusa, ele vai ser exatamente igual ao quadrado de um cateto mais o quadrado de outro cateto. E esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Então, agora sim, nós vamos voltar ao nosso problema inicial. Nosso problema inicial, eu vou resolver agora aqui no quadro. Então, para eu descobrir a medida aqui da porteira, a diagonal da porteira, eu consigo ver aqui, observar um triângulo retângulo aqui embaixo. Um dos catetos é 1,2, o outro é 1,6. E eu preciso encontrar o maior lado, que é a hipotenusa. Então, nós vamos ao Teorema de Pitágoras. A elevado ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é que eu preciso encontrar aqui? Eu preciso encontrar o maior lado, portanto, eu preciso encontrar o A.
Nós costumamos usar geralmente a letra X na matemática quando a gente quer descobrir alguma coisa. Então, ao invés de usar o A, eu vou colocar um xzinho aqui. X ao quadrado. O B é a medida de um dos catetos. Eu posso usar 1,6. 1,6 ao quadrado. O C é a medida do outro cateto, 1,2. 1,2 ao quadrado. X ao quadrado é igual. 1,6 vezes 1,6 vai me dar 2,56. 1,2 vezes 1,2 vai me dar 1,44. Se eu somar esses dois valores, 1,44 mais 2,56, eu vou chegar em um número inteiro, eu vou chegar no número 4. Então, o que nós podemos fazer? Se x ao quadrado é igual a 4, qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 4? Agora nós usamos a ideia da raiz quadrada. Portanto, raiz quadrada de 4 é igual a 2. E a medida da nossa porteira aqui é 2 metros, da diagonal da nossa porteira é 2 metros. Então, ficamos por aqui. Vou deixar um videozinho lá no grupo da sala, que é Donald no País da Matemática, tá? Então, esse vai ficar de tema de casa e nas próximas aulas nós utilizaremos algumas metodologias ativas, tá? Nós vamos fazer a rotação por estações. Tchau, tchau!